Recentemente, semana passada, né? Foi eleito o novo presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Flávia, Fernanda, Valdir. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar aqui o Eduardo de forma muito especial, porque lá em casa só dá Eduardo. Meu pai chama Eduardo, meu filho mais velho chama Eduardo, eu me chamo Luiz Eduardo, então... E eu sou Zé Eduardo. Aí, nós já temos uma identificação de cara. E todos bonitos e engenheirados, graças a Deus. Né? Lá em casa todos bonitos, engenheirados já fica devendo. Gente, esse homem modesto é plantador de café. Então você vê que a situação dele tá... Hein? Café. Café nunca teve tão caro. A culpa não é sua, não é? Ah, não, né? A culpa é do mercado, né? Do mercado. Questão de demanda mesmo, de oferta. E o café do Cerrado Mineiro é o mais caro do Brasil. Prefeito de Patos, a esposa foi, Ludmila, virou deputada, o senhor foi reeleito e agora Associação Mineira de Municípios. Por que o senhor quis ser presidente da AMN? Olha, eu entrei na política em 2020. Nunca havia me candidatado a nada, não venho de uma família política. Entrei por entender que precisava haver renovação na política, precisávamos de um envolvimento maior das pessoas comuns, digamos assim, né? Dos comerciantes, dos produtores rurais, dos profissionais liberais, do povo como um todo. Dos que não são profissionais da política. Exato. E na MM tem uma motivação parecida, né? Por enxergar as injustiças cometidas contra os municípios, né? De tudo que o brasileiro paga de imposto, uma parte muito pequena fica com os municípios, né? Nós estamos falando aí de cerca de 10%, talvez um pouco mais. A União fica com muito dinheiro, o governo federal fica com 70% aproximadamente, e o restante, pouco mais de 20%, fica com os estados. E o trabalho de um prefeito ou de uma prefeita, ele é um pouco ingrato, digamos assim, porque você é cobrado por tudo. E é na rua, na lata, assim, não é igual o senador que fica 8 anos lá longe, né? Exatamente. As pessoas não sabem que a segurança pública é dever do governo do estado pela Constituição Federal. Cobram o prefeito. Se tem emprego, se não tem emprego, a culpa é do prefeito. Se uma estrada é estadual ou federal, quem é o político ali mais próximo da população a ser cobrado é o prefeito. Então, as pessoas batem muito na porta do prefeito e a nossa ansiedade é tamanha que nós temos que fazer malabarismo para dar conta de fazer aquilo que precisa e nunca é suficiente com o recurso que a gente tem, né? O senhor tem consciência, imagino, que o senhor não vai mudar isso em 3 anos de AMM, porque não me parece, num campo assim de médio e longo prazo, que o Congresso Nacional vai mudar essa distribuição de renda. Ou a reforma tributária pode melhorar? A reforma tributária é uma incógnita até agora, né? O Congresso aprovou aquela proposta sem debatê-la adequadamente. Os municípios não participaram da discussão, basicamente participaram muito pouco. E a gente sabe, nós temos os pés no chão de que não vamos fazer milagre, não vamos virar tudo de cabeça para baixo. Mas luta não vai faltar. A gente tem um trabalho aguerrido e a nossa própria eleição mostrou que nós sabemos agregar. Nós trabalhamos sem uma grande estrutura e conseguimos unir centenas de prefeitos de Minas Gerais, o que é plenamente possível ser feito também com as outras associações do Brasil, para que a gente tenha avanços, né, nessa situação, tirar um pouco a corda do pescoço dos municípios. O município hoje, ele paga despesas de órgãos estaduais e federais, isso não faz sentido nenhum. O dinheiro está todo aqui no governo do estado, em Belo Horizonte ou em Brasília, e nós ainda temos que ceder funcionário, pagar convênios, pagar despesa de órgãos estaduais e federais. As nossas atribuições só aumentam e o recurso não acompanha. O prefeito, você falou em debate, tem um negócio que tem me incomodado profundamente, já externei aqui na rádio. Quando houve a tragédia de Brumadinho, o governador tinha a sorte de ter o Otto Levi, um bom serviço do lado dele. Ele fez a gestão daquele acordo que resultou em muitas melhorias estado afora. É um dinheiro manchado por sangue, mas fazer o quê? Aí vem um acordo de Mariana, fruto de muitos equívocos no passado, e discute-se. Aí fecha um acordo, a União, os estados Espírito Santo e Minas, sancionado pelo Ministério Público Estadual, dos 2 estados, pelo Ministério Público Federal, vai lá, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, e agora eu vejo alguns prefeitos que não assinaram o acordo e estão reclamando. Eu falo, gente, esses prefeitos correm inclusive um risco
de amanhã ou depois, ganharem a causa. Mas quando ganhar a causa, o que vai acontecer? A justiça inglesa ou holandesa vai mandar contratar para que o município prove quanto que ele tomou de prejuízo. Imagina isso. No fritar dos ovos, prefeito, eu no lugar desses que não assinaram, eu temeria até ser responsabilizado lá na frente. Um vereador, um advogado entra na justiça e fala assim, esse prefeito perdeu tantos milhões de reais porque não assinou a acordo. Eu dei essa volta toda para perguntar o seguinte, o senhor chegou agora, o senhor acha que a Associação Mineira e Município ainda pode fazer alguma coisa para rever o acordo de Mariana? Em parte é chorar o leite derramado, porque como você disse, o acordo ele já está sacramentado pelo governo federal, já que é um problema interestadual, né, que afetou Minas Gerais e também o Espírito Santo e também o governo do estado. Em parte também esse problema aconteceu pela falta de envolvimento dos municípios. Eu fui vice-presidente da Associação Mineira de Municípios nessa gestão que vai se encerrar agora e não houve uma reunião sequer para tratar do assunto. Então, no acordo de Brumadinho, houve mobilização, a MM entrou, a Assembleia Legislativa entrou e colocou os mecanismos na legislação para que cada município recebesse recurso. Por quê? É lógico que os municípios diretamente afetados eles têm que receber muito mais. Porém, a economia do estado foi afetada e, por consequência, a economia dos municípios também, a arrecadação do estado como um todo, já que o estado, em que pese o agronegócio tem ultrapassado a mineração no PIB mineiro, a mineração ainda é muito, muito importante para Minas Gerais. Então, quando há um desastre dessa dimensão, o estado todo é afetado e os municípios todos ficaram no prejuízo. Então, considero uma injustiça muito grande que todos... que essa falta de diálogo, né, de canais com todos para que eles também possam receber. O que pode ser feito agora, depois que a vaca foi pro brejo, a MM entrou na justiça contra o acordo, né? E a gente sabe como é que funciona a justiça no Brasil. Isso aí pode demorar muitos e muitos anos e pode, como sempre, quase sempre acontece, né? Pode não dar em nada. Agora, prefeito, na associação tem quase todo o estado, né? Mais de 800 municípios fazendo parte aí, trabalhando juntos. Mas a gente sabe que o nosso estado ele tem muitas peculiaridades e tem muitas cidadezinhas pequenininhas que às vezes o prefeito precisa também de um auxílio ali maior, até para ele conseguir saber como administrar, né? Falta a ele às vezes algum conhecimento. A gente valoriza muito o interior, estamos vendo as pessoas pensando em retornar para o interior muitas vezes, mas Belo Horizonte e outras grandes cidades do nosso estado acabam ficando com as melhores situações, vamos dizer assim, porque sabem fazer projetos, porque o prefeito sabe trabalhar. Como que você pretende auxiliar esses pequenininhos, essas cidadezinhas que estão ali, são menorzinhas, não chega muita coisa lá, falta saúde, não chega uma grande empresa? Você tem projeto para esses pequenas cidades do nosso estado? Todo prefeito e prefeita sabe trabalhar, ainda que a sua maneira, com as dificuldades que tem, mas é fato que os menores municípios são os que mais precisam de representação. Nós temos em Minas Gerais quase 500 municípios com menos de 10.188 habitantes, ou seja, eles recebem o fundo de participação dos municípios conforme o índice 0,6. Eles têm pouco recurso e, por consequência, pouca estrutura. Como você disse, os municípios médios e grandes, eles ainda têm assessoria, tem um setor de compras mais robusto, tem procuradoria com advogados, tem condições de contratar uma consultoria. Já os municípios pequenos, é exatamente aí que entra uma associação forte. Ela tem corpo técnico para isso. A MM tem técnicos de saúde, de educação, de orçamento, finanças. E esse pessoal precisa visitar os municípios. Não são os municípios que têm que ficar procurando a MM. Eles podem procurar também, mas nós temos a mensalidade dos municípios exatamente para devolver em bons serviços. Então, esses municípios menores, inclusive, nós temos propostas para dialogar com o Congresso Nacional e, se não mudar tudo, né, conforme seria aí o nosso sonho, digamos assim, pelo menos melhorar e tornar as regras mais justas. Por exemplo, tem município pequenininho que tem 1.000 quilômetros de estradas rurais e tem outros que tem 50 quilômetros de estradas rurais e recebe o mesmo FPM. Será que é justo o critério meramente populacional? Você tem X habitantes, então você vai receber o mesmo recurso. Mas e o critério territorial? O prefeito, hoje conversando com muitos prefeitos aí, prefeitas de cidades menores, eles estão em dificuldades para manter o município limpo, para fazer a limpeza do dia a dia, para manter estradas rurais, cuidar do transporte escolar.
Então, voltando ao que eu falei com o Eduardo Costa no início, é muito ingrato você não ter os recursos, ver os recursos serem muitas vezes desperdiçados em outros entes federativos, porque quando o dinheiro está longe de quem paga a conta, a ineficiência é muito alta. Quem paga a conta é o cidadão, mas lá em Brasília, no ar-condicionado, que o pessoal está tomando as decisões do que vai ser feito. Ô prefeito, mas a tal da solidariedade é um artigo em extinção, ou prestes a ser extinto. Você vê, aprovaram uma lei na Assembleia para distribuir o dinheiro da educação de forma a privilegiar os pequenos. Contagem, Belo Horizonte, município grande, estão tudo na justiça. E lá no Supremo todo dia pedir para revogar. É difícil ser prefeito. O Pato de Minas também está contra a divisão da verba da educação, não? Na verdade, não. A gente entende que ser um município maior tem muitos bônus, mas tem também ônus. Eu também respeito muito a decisão desses prefeitos, porque quando você está cumprindo mandato na sua cidade, você, acima de tudo, é o defensor da sua cidade. Você não quer perder. Prefeito, para a gente fechar a prosa por hoje, porque o senhor vai visitar a rádio de vez em quando, eu não sei se... Porque a gente não acompanha tudo também, não conhece os bastidores. Eu fiquei com a impressão que o governador Zema não apoiou a sua candidatura, pelo menos mais explicitamente. Ora, o senhor é do Novo, que é o partido do governador, enfrentou alguém que estava lá da situação e conseguiu vencer. Primeiro, é verdade, ele não apoiou? Segundo, o senhor ficou sentido? Continua no Novo? Vai buscar um novo caminho? O governador esteve lá em Patos de Minas, ele afirmou na frente de mais de 50 prefeitos que a gente reuniu naquela ocasião que deveria haver renovação na MM. Mas de fato a gente percebe que setores do governo, né, digamos assim, e talvez o governador pudesse ter sido um pouco mais firme, né? Alguns não apoiaram, mas eu não me preocupo com isso, porque o que a gente precisa é do apoio dos prefeitos e das prefeitas. A entidade precisa ser independente, a associação não pode ser submissa ao governo estadual nem ao governo federal, e prova disso é que eu tô agora nos próximos dias, eu vou me desfiliar do Partido Novo para manter a isenção, para poder trabalhar de forma plural com todos os prefeitos e prefeitas, com todos os partidos. Eu afirmei isso no meu discurso de posse, que Minas Gerais, o primeiro compromisso de Minas Gerais é com a liberdade. Essa frase é de Tancredo Neves. E esse é o espírito da nossa gestão. Nós vamos trabalhar de forma livre, com independência real, de fato, na prática, e a política é feita de grupo, né? Eu construí, junto com vários prefeitos e prefeitas, um trabalho em grupo, um trabalho bonito de confiança, de transparência, e vou manter com o governo do estado a melhor relação possível. Sigo acreditando que o governo faz um bom trabalho, mas nessa questão partidária eu vou ficar sem partido. Sem partido? Sem partido. Até que algum outro desafio se apresente, né? Eu sou prefeito agora até 2028. Certo. No executivo você não é obrigado a estar filiado a partido, isso. Não tem problema. A presidência da MM também é até 28. A presidência da MM é 2025, 26 e 27. Então só tem tempo para pensar, né? Tem. Tá bom. E a população está preocupada com partido, não, gente. E muito menos prefeito e prefeita. Nós temos que trabalhar para quem paga a conta. Obrigado, viu? Um abraço, saúde, sorte pro senhor, que os mineiros precisam, os 853 municípios, tá? Essa é a maior associação de municípios da América Latina, precisa de uma representação forte, de um trabalho autônomo e altivo também. Nós precisamos muito, já que os municípios são os mais combalidos, aí, os que ficam sempre por último nas discussões, mas nós vamos conseguir, com certeza, fazer um grande trabalho e trazer alento aí para os prefeitos e prefeitas. Ô Viegas. Oi, Eduardo. Você sabe que eu gosto do Zema, todo mundo escuta a rádio, sabe? Sim. O Zema tem uns três esquisitos, não tem não? Uai, que dia da banana eu achei esquisito. Ô Valdir, o governador, ele é só o cara que tem a caneta, mas tem uma equipe, certo? Sim. Então, se eu entendi bem, o prefeito foi esse, digamos, cauteloso, educado, polido. O Zema falou, eu apoio a turma dele que move a máquina, trabalhando contra. É duro, hein, Valdir? É um contrassenso tremendo, né? Tá bom.